no sustento da família. Nos ajuda, Pai amado, a administrar o tempo. Queremos fazer muito e muitas vezes nada fazemos. Queremos fazer coisas grandes e se esquecemos das coisas pequenas. Dá-nos graça, Pai querido, para compreender. E aquele que já entendeu, Pai amado, qual é a Tua vontade, vem dar direção, Senhor, na vida de cada um. Começamos o ano crendo, Pai, no milagre. Terminamos este ano, Senhor, crendo no impossível, meu Deus, pois só Tu és o Deus do impossível. Ó Santo de Israel, toma a nossa vida nesta manhã, nos abençoa, abençoa os pastores, pastor Júnior, pastor Marcos Ribeiro, abençoa, Pai querido, a pastora Luciana, as mulheres missionárias deste lugar, Pai. Abençoa, Pai querido, cada departamento, grupos, líderes, Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa as nossas crianças, Pai, para que elas cresçam, meu Deus, na unidade, Senhor, compreendendo, Pai amado, a Tua obra, a Tua vontade. Que não venham se decepcionar, meu Deus, pelos problemas que enfrentamos, Pai, por as coisas de adulto, meu Deus, muitas vezes confunde as crianças. Não deixe que elas venham, ó Pai amado, ter uma visão errada, mas que venham crer que Tu és o Deus, Pai, Criador de todas as coisas. Pai bendito, Pai eterno, abençoa a Tua igreja nessa manhã. Contemple este lugar, nessa última escola bíblica do ano, Pai. Vem de encontro a cada um e nos abençoa, para a glória do Teu nome. Aleluia. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém, queridos? Graças a Deus. Nós vamos adorar o Senhor, louvamos a Ele de todo o nosso coração. Período de oração na presença de Deus. Quero louvar com a igreja o hino de número 48. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. O dia do triunfo de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem sabe canta. Amém. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfado meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfado meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Neste dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo vir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfado meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado por Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas faustoso vem o dia do triunfado meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfado meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo na
nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria convidar a nossa irmã Marilene para louvar o Senhor comigo, em nome de Jesus. E a nossa irmã Edilma também louva o Senhor com o hino. Aleluia. Da igreja, que a paz do Senhor. Vamos louvar o 387. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para a gente continuar sendo servo do Senhor, nós precisamos realmente do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém? Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua grei, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua grei, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, como em casa do centurião, e dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. E dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito, e dai-nos hoje muitas conversões. Deixa-nos sentir poder celeste, e vivifica os nossos corações. Oh, deixa-nos sentir poder celeste, e vivifica os nossos corações. Derrama sobre nós o teu Espírito, e aos que sofrem da tua proteção, agora ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. Agora ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. Desperta, Jesus Cristo, os que dormem, o muito profundo sono do jardim.
com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o 116. Eu andava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz eu vi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto ao Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir a sua voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Glória a Deus, aleluia. Assim agradecer a oportunidade da sua palavra, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, passamos uma oração em nome de Jesus. Glória a Deus. A mocidade se prepara para um louvor. Amém. Vamos fazer uma oração e após a mocidade vai estar adorando o Senhor com um cântico. Amém. Oremos a Deus. Bendito e eterno Pai, Senhor da glória, mais uma vez clamamos a Ti, invocamos o Teu santo nome, Pai. Aqui está a Tua igreja, o Teu povo, meu Deus, a qual o Senhor preparou para esta manhã. Ó Deus, venha, Pai amado, sobre cada um neste dia, conforme a Tua graça, o Teu querer, dá vitória a cada servo Teu, Pai. Fortalece, meu Deus, a Tua igreja. Ó Deus bendito, toma este lugar como centro da Tua adoração, derrama a Tua graça, a Tua unção sobre nós, e vai, ó Pai amado, de encontro a cada um, meu Deus, tirando, ó Pai querido, todo impedimento, tirando, ó Pai amado, todo obstáculo, em nome de Jesus, e abençoa nesta manhã, Pai, a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Mocidade Manancial, adora o Senhor. E as irmãs também, se depois tiverem condições, preparam o louvor. E aí nós já vamos passar para a primeira mensagem da manhã. O pastor Marco vai estar ministrando. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mocidade Manancial, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Quem
Será que nessa manhã os irmãos podem imaginar a ditosa cidade? Imagine você entrando naquele lugar. Imagine você nesse exato momento abraçando Cristo. Imagine você entrando nesta manhã pelos portões celestiais. A ditosa cidade. Aleluia. Declare isto nessa manhã, que aquela cidade é linda. Imagine você nesse exato momento subindo para lá. Imagine você, irmão, neste momento abraçando o nosso Jesus. Oh, aleluia. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos te ver frente a frente. Declare isto nessa manhã. Cantaria naquele imenso coral. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Ficarmos em comunhão com Cristo naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente. Cantaremos naquele imenso coral. Agradecer a oportunidade e as palmas do meu Senhor. O ciclo de oração Dorcas sai da igreja com...
Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, com seu sangue remidor, me ajuda a ser fiel. Eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Purifica as minhas vestes, com teu sangue remidor, me ajuda a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar. Glória a Deus. Nós vamos para a primeira mensagem nessa manhã, qual o pastor Marcos estará ministrando aos nossos corações, para convidar o diácono Henrique para estar fazendo uma oração a favor da nossa vida e da vida do servo de Deus. Diácono Henrique. Amém? Glória a Deus. Pode ser para a igreja? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui agradecemos, ó Pai amado, por mais uma oportunidade, meu Deus, de estar na Tua casa para aprender a Tua palavra.
Senhor, meu Deus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que possamos compreender e entender, meu Pai, a Tua palavra. Pai amado, usa, Pai eterno, o Teu servo que está aqui, Senhor, disposto a nos ensinar a Tua sagrada palavra, Senhor. Dá a Ele toda a instrução, meu Pai, entendimento para transmitir a Tua santa palavra. Pai amado, retira de nós toda a distração, Pai, todo pensamento que tira, meu Pai amado, a nossa atenção da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, fica conosco e fala com nós nessa manhã. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Pela graça de Deus aí eu preparei uma apostila e nós vamos acompanhar aqui, né? Fica mais fácil, né? Pelo data show aqui. Glória a Deus. E o dá para todo mundo ler aqui, acompanhar? O pessoalzinho aí do fundo aí, dá para acompanhar aqui? Dá para enxergar? Né? Glória a Deus. Então, irmãos, foi dado esse tema para nós aqui, né? Para mim, para o pastor Júnior. O servo de verdade, né? Quem é servo aqui? Quem é servo de verdade? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos aprender aqui, né, as características, as qualidades de um servo, considerado um servo de verdade, né? O nosso texto base se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz assim, né? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Glória a Deus. Amém? Pode subir um pouquinho. Antes de falarmos sobre as características de um servo de verdade, vamos aqui primeiro definir o significado da palavra servo. Biblicamente falando, servo é todo aquele que serve a Deus. Nesse caso, irmãos, qualquer pessoa pode ser usada por Deus. Deus, ele é dono de tudo, soberano, né, todo poderoso, ninguém escapa das mãos dele, né? Então ele usa quem ele quer, como ele quer, na hora que ele quer. Amém? E muitas vezes, mesmo que você não queira servir, a vontade de Deus, segundo o propósito dele, vai frustrar a tua vontade. A vontade dele é soberana, né? Deus chamou um servo aí chamado Jonas para fazer uma coisa. Jonas não quis, foi para outro canto, mas a vontade dele era que o servo dele estivesse aonde estava o propósito de Deus. Amém? Muitas vezes você não vai querer estar aonde Deus te mostra, onde Deus quer que você esteja, mas é lá que o nome dele vai ser glorificado, e se você servir bem, você será honrado. Amém? Tem uma promessa lá em João, no Evangelho de João mesmo, capítulo 12, se eu não me engano, no versículo 26 ou 28, que fala, né? Aonde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se ele me servir, o Pai o honrará. Olha que maravilha. Aonde Deus estiver, você estiver ali servindo, o Pai vai honrar você. Amém? Se você servir bem, glória a Deus. Deus pode usar pessoas que não são cristãs. Ciro era um rei pagão, idólatra, né, lá da Pérsia, mas Deus chamou ele de meu ungido, né? Outra tradução fala meu pastor, né? Meu servo, né? Foi lá servir ao propósito de Deus. Jesus foi chamado de servo, né? Isaías 42, a profecia messiânica fala, né? Eis aqui o meu servo, a quem escolhi, pus nele o meu espírito, né? Então está falando dele. Também Isaías 53, versículo 18, se eu não me engano, fala, né? O meu servo justo justificará a muitos,
não é? Pois a iniquidade ele tirará, né, da terra. Então, no caso, Jesus, né, ele também foi chamado de servo, e ele veio para dar a maior lição, né, de como servir, né? Ser um servo humilde, né? Aquela passagem clássica onde ele pega a toalha, pega a bacia de água lá, lava os pés dos discípulos, né? Ele fala: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Dá exemplo para nós, né, de como servirmos a Deus e ao próximo, né? Glória a Deus. Então, nesse caso, né, todo aquele que serve a Deus, né, é um servo. Agora, e os verdadeiros servos de Deus, aí já tem uma diferença. Os verdadeiros servos de Deus são todos aqueles que foram chamados na graça, né, escolhidos e contemplados com o Espírito Santo, para cumprirem entre as tarefas a principal, que é de auxiliarem no plano da salvação da humanidade. Glória a Deus. A principal razão de você ser um servo de Deus é que você foi chamado para pregar o Evangelho, completar a obra de Cristo. Jesus subiu, mas ele deixou uma ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então ele chamou chamou você para essa tarefa, chamou você para fazer parte do corpo de Cristo, estar na igreja. Então você, cada servo no corpo de Cristo tem uma função. Você foi chamado também para executar essa função no corpo de Cristo, na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, aqui há um versículo, aqui 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, que fala: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então nós somos cooperadores. O servo de Deus, ele é um cooperador na obra de Deus, ele está cooperando com Deus, né? Você coopera trabalhando na lavoura do Senhor, né? No campo, semeando, né? Regando, né? A palavra de Deus ali, e também edificando, né? Edificando a igreja. Deus te deu dons, te deu talentos para que você, serva, edifique esse corpo, né? Esse organismo que é a igreja. Glória a Deus. O servo de verdade é aquele que agrada a seu Senhor. Na parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25, do versículo 14 ao 30, todo mundo conhece essa palavra, quando, né, o homem lá chama os trabalhadores ali, né, e dá um talento para cada um, segundo a capacidade de cada um, para que eles venham negociar esses talentos, venham multiplicar, né, e trazer aí os frutos, para os resultados, né, para o seu Senhor, né? E aí chega o dia dele cobrar, né, desses servos aí, como eles negociaram, como eles usaram os talentos, tudo que foi concedido a eles, né? E então aqui nessa parábola está o perfil desse servo, né? Que se resume em duas qualidades: bom e fiel. O servo bom é aquele que produz frutos, é competente, coloca toda a sua força no que faz e desenvolve a capacidade que possui. Suas conquistas são notáveis, habilidoso, soma no reino de Deus e multiplica o talento que recebeu do seu Senhor. Passividade e comodismo não fazem parte do seu vocabulário. Esse é o servo bom. Já o servo considerado fiel é aquele que carrega dentro de si a intenção sincera de glorificar o Senhor Jesus. Ele tem consciência de que foi escolhido para um propósito maior do que sua própria vida. Com um coração puro, considera a soberania de Deus e sabe que nada pode fazer sem Ele. É verdadeiro e tem um caráter aprovado. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que no nosso meio vemos muitos servos que são bons, mas não fiéis. Também muitos servos que são fiéis, mas não são bons. E há também os bons e fiéis, porém esses são pouquíssimos, né?
que aqui na casa do Senhor possa haver pessoas que sejam bons e fiéis. Amém? Glória a Deus. Agora, qual a diferença deles aí, né? O que isso influi, né? Na casa de Deus, na obra do Senhor, né? Os primeiros, ou seja, os bons, alcançam resultados impressionantes no seu trabalho, mas têm a intenção de se glorificar através dele. Fazem para si mesmos, não para Deus. Desejam de alguma maneira alcançar benefícios pessoais por meio do seu ministério. Assim, podem prejudicar a salvação de outros, ou prejudicar a obra do Senhor, né? Já que existe o risco de algum escândalo vir por meio deles. E pecam exatamente por serem bons no que fazem. Como assim, né? Pecam exatamente por serem bons no que fazem. O servo bom, preste atenção nisso, o servo bom, pastores, se eu estiver errado podem me corrigir, mas o servo bom, ele é tão bom que ele não fica no ministério. Ele é tão bom que mais cedo ou mais tarde vem sempre aquela desculpa: pastor não me dá oportunidade, a pastora não me reconhece, não valoriza o meu trabalho, prego, canto, me dedico, né? Mas parece que não tem espaço aqui para mim. E gosta mais de mostrar para os outros de fora do que para os da própria casa, né? Ele é tão bom que o pastor não consegue contar com ele, porque ele está sempre lá fora. Eu prego bem, né? É aquele que gosta de estar com a agenda, né? Gosta de estar com a agenda. É aquele que gosta de escutar. Nossa, mas ele prega bem, mas ela canta bem, ensina bem. Olha, mas que conhecimento, que sabedoria. Essa é uma bênção, né? Então ele é tão bom no que ele faz que o orgulho entra no coração. É aquele que só cresceu, né, no conhecimento, faltou crescer na graça, né? Por ter muito conhecimento, por ter muita habilidade, né? As pessoas de fora, né, falam: não, chama ele, chama ela, ele é o tal, ele é o cara, ela é, né? Então esse acaba sendo tão bom, mas por causa desse excesso de bondade, ele se esquece que ele tem que ser fiel ao ministério dele, tem que ser fiel ao chamado dele, a quem chamou ele, né? Então ele começa bem, querendo fazer para Deus, mas acaba se deixando levar, né? Se levar pelos aplausos, pela bajulação, né? Então, pelos tapinhas nas costas, né? Então, o servo bom, ele é aquele que não vai com o seu líder até o final, né? Ele acaba deixando na mão. Glória a Deus. E peca exatamente por serem bons no que fazem. Porém, eles fazem com a motivação errada, né? Por exemplo, na admirável declaração de Paulo, olha o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 3:2: ainda que eu tenha o dom de profetizar, né? Profeta, né? Diz aí, tem muita gente que sai por aí falando que é profeta, né? Conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, homem de fé, mulher de fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, podemos ser muito bons, mas se não amarmos a obra e ao Deus da obra, pecamos pela omissão do amor. Nós vamos fazer apenas por motivações pessoais, geralmente motivações egoístas. O eu está na frente, né? Não é o grande eu sou, não, né? Não é Deus, é o homem, né, que está na frente. Amém? Então, você é servo, você é serva. Primeira coisa que você tem que ter, irmãos, a fé como princípio de tudo na sua vida. O
servo tem que ser um servo fiel em tudo que ele faz. E o amor como a base de tudo. Você tem que ter como base o amor. Se você não ama a Deus, não ama a obra, não tem compromisso com Deus, né? Está preocupado apenas com carteirinha, apenas com, né? Você não vai estar agradando ao Senhor. Deus, ele procura homens e mulheres que sejam servos, que venham servir a Ele com fidelidade e com amor. Amém? No oposto, há aqueles que, embora agradem ao Senhor com fidelidade em suas intenções, têm deixado a desejar por não se empenharem ao máximo naquilo que fazem. Relapsos, acomodados, não buscam fazer a diferença, né? Eles são fiéis naquilo que eles fazem, mas eles nunca procuram ir além. Eles se acomodam naquilo que eles fazem, né? Não se desafiam, não se aprimoram e se contentam com pouco, né? Deixam de salvar mais pessoas pela falta de esforço e dedicação. São aqueles que não vão mais longe na obra por não investirem mais em seu potencial. São pessoas fiéis, mas muitas vezes elas não acreditam no próprio potencial delas, né? Elas não vão além por várias razões, né? Mas o importante é que você acredite no teu potencial, que você pode ir além daquilo que Deus te concedeu, né? Finalmente, os bons e fiéis são os que agradam a Deus no que fazem e no que são. Eles possuem uma visão completa da obra, buscam coisas maiores com o intuito de apresentar ao Senhor resultados excelentes, pois têm prazer em satisfazê-lo e engrandecê-lo neste mundo. Eles se dão mais puramente para salvar mais, não medem esforços nem sacrifícios para promoverem o reino de Deus e a sua justiça aqui na terra. Eles amam de verdade a obra e o Deus da obra, né? Esse é o perfil do servo e da serva que Deus espera que nós sejamos, né? Sejamos bons, mas também sejamos fiéis, né? E procuremos realmente estarmos envolvidos e comprometidos com a obra, né? Não adianta ser só envolvido, você tem que estar envolvido, mas também comprometido com a obra, né? Glória a Deus. Um servo, uma servo ou serva que consegue reunir bondade e fidelidade no seu compromisso com Deus e sua obra, podemos então reconhecer nele o que então chamamos de um servo de verdade. Amém? Bom, uma característica, volta. Aí, uma característica importante do servo de verdade: ele vem de Deus. Ele não vem de qualquer lugar, não, irmãos. Ele vem de Deus. Amém? Subamos aí. Para ser um enviado de Deus, é preciso que este servo tenha estado com Deus, ou seja, desfrutando da sua intimidade, para que então possa conhecer, compreender e obedecer aos propósitos de Deus em sua vida e através da sua vida. Porque Deus, ele quer fazer uma obra na vida do servo e através desse servo alcançar outras vidas também. Na intimidade, o servo deixa de querer ser alguém, pois reconhece que não é nada mais do que uma pessoa totalmente carente e dependente da graça de Deus. João Batista foi guardado por Deus no deserto até seu tempo de aparecer testificando do Salvador, né? Irmãos, há um tempo para que o servo venha ser usado por Deus. Tem gente que já quer entrar na obra e já entra desesperado, já querendo se aparecer, querendo fazer as coisas, mas muitas vezes não é o tempo de Deus. Tem o tempo da espera, tem o tempo do preparo. A pessoa tem que ser preparada, né? Por isso que a gente dá aí os cursos, né, do CPO, de treinamento, né, para vocês estarem se aperfeiçoando. Aí quando todo mundo tiver aperfeiçoado, aí vai chegar o tempo em que Deus vai usar a cada um de vocês aí. Vai ter o tempo em que Deus vai esconder o servo, esconder a serva.
Então, muitas vezes, irmãos, se você não está tendo oportunidade, se você acha que está sendo esquecido, muitas vezes, irmão, olha para esse estudo aqui, começa a refletir nisso. Muitas vezes, não é o pastor que é ruim, ou a pastora, ou o líder ali, não. Às vezes é Deus que está escondendo você, está te guardando, não é o tempo, não é o momento. Mas quando chegar o tempo e o momento, Deus vai honrar você, Deus vai abençoar o teu ministério, amém? Então não fiquem ansiosos, irmãos. Olha quanto tempo Davi esperou até ser rei de Israel, né? Cuidando das ovelhas, né? Do gado ali, né? E mesmo quando foi lá para dentro lá do reino lá de Saul, ainda ficou um bom tempo lá, até, né? Teve que conviver com Saul, né? As lutas, as perseguições e tudo, né? Mesmo assim ele nunca se revoltou, nunca quis, sabe, eu quero que Saul morra, eu vou matar ele, eu vou fazer isso. Não, ele sempre esperou em Deus, orando, buscando, até que chegou a hora, amém? Creia, meu irmão, minha irmã, vai chegar a tua hora, amém? Vai chegar a tua hora, Deus vai te chamar, vai te usar para os propósitos dele, amém? Glória a Deus. Quando perguntaram para João Batista, né? Quando perguntaram se ele era o Cristo ou um profeta, porque quando ele começou a pregar, o pessoal, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho, né? O pessoal começou a perguntar: você é o Messias que ia vir? Você é o Cristo e tal? Ele: não sou. Então quando perguntaram quem ele era, né? Ainda que o próprio Jesus o considerasse o maior dos profetas, achavam que ele era um profeta, né? Lá em Mateus 11, do versículo 9 até o 11, né? Jesus fala, né? Dos nascidos de mulher, né? Não houve profeta maior do que João Batista. Então o próprio Jesus chamou ele de profeta, né? Então, mas ele, consciente de que nada era, apenas disse com humildade que ele era uma voz que clama no deserto. Está lá em João capítulo 1, versículo 23. Então eu falo assim: quem você é? Você é um profeta? Você é o Cristo? Você é isso? Eu falei: não. Quem você é? Eu sou uma voz que clama no deserto. Amém? Então ele foi humilde, ele não quis roubar a glória do Messias que haveria de vir para ele, né? Depois foi mais humilde ainda ao dizer que diante do Cristo que viria não era digno nem mesmo de desatar a correia das sandálias de seus pés. Está lá em João capítulo 1, 27, né? Quem sou eu, né? Eu não sou nada, eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias desse homem aí, né? Interessante que João Batista, a cada vez que confrontavam ele, né? Ele resistia à tentação da popularidade, da fama, sempre descendo um degrau a mais da humildade. Ele sempre se humilhava mais perante Deus e perante as pessoas. Mais para frente, ao evitar a tentação da popularidade, disse uma das mais marcantes frases registradas nas Escrituras Sagradas. Está lá em João capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, irmão, se você quer ser grande, diminua na presença do Senhor, para que no seu tempo se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Glória a Deus. Então é necessário, irmão, é necessário que o Senhor cresça em nossas vidas e que nós venhamos a diminuir, né? Então está aí um exemplo de um verdadeiro servo de Deus que nós temos que aplicar, né? O exemplo dele em nossas vidas. Agora tem aqui uma observação: no momento em que julgamos ser alguma coisa, saímos da verdadeira posição e espírito de servo. Quanto mais merecedores somos do elogio do Senhor ou de alguém, né? Menos pensamos a respeito de nós mesmos. Fica aqui a advertência de Cristo sobre os servos que se acham, né? Aqueles que se acham, né?
Está lá, Lucas capítulo 17, versículos 7 a 10. Diz assim, vocês podem até conferir aí, ó. E qual de vós terá um servo a lavrar e apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura de graças ao tal servo, porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, todo servo de Deus, toda serva de Deus, que for mandado fazer alguma coisa, né, por Deus, na obra de Deus, tem que reconhecer, sou um servo inútil, só fiz o que deveria fazer, né? Então, e olha, irmãos, que a coisa hoje anda tão feia, que os servos hoje estão pior que o inútil, porque o inútil ainda faz só o que manda, e aquele que não faz nada, que nem o que manda ele fazer, ele faz, pior que o inútil. Então, irmãos, é coisa para nós refletirmos, né? Outra característica, um servo de verdade, ele é testemunha, né? Uma importante característica do servo verdadeiro é que ele é testemunha. Não é testemunha de Jeová não, tá? Ele fala daquilo que tem visto e conhecido por si mesmo. Isso se dá o nome de experiência com Deus. Não basta você ter intimidade com Deus, você precisa ter também experiência com Deus. Essa experiência só pode ser obtida numa constante comunhão com o nosso Senhor, investindo nosso tempo em oração, em meditação na palavra de Deus, jejum, né? Louvor, adoração, né? Nos ocuparmos na obra de Deus, estarmos fazendo alguma coisa na obra de Deus, para conhecermos e experimentarmos do seu poder, da sua graça e amor, e dos seus milagres e maravilhas operados. Se nós servos não estivermos numa constante comunhão com Deus, orando, jejuando, buscando, lendo a palavra de Deus, jamais vamos saber, né, o que Deus quer da nossa vida, fazer na nossa vida, fazer através de nós, e não vamos demonstrar esse poder, né, do Evangelho, da palavra de transformar vidas, né? Sermos testemunhas desse agir de Deus, testemunhar do seu caráter santo e justo. Isso na prática fortaleceria o Evangelho, tornando-o mais pleno, rico e simples para ganhar o coração de um pecador. O que enfraquece o nosso testemunho do Evangelho de Cristo é porque experimentamos tão pouco das coisas que falamos. Somos ótimos para falar, mas na hora de pôr em prática, fica a desejar, né? Pode contar comigo, pode mandar, eis-me aqui, Senhor. Mas na hora do vamos ver, cadê, né, o servo? Então, falamos do que conhecemos, do testemunho dos outros, e não da nossa própria experiência pessoal com o Senhor. Muitas vezes a gente está que nem Jó. Eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço na experiência que eu estou tendo aqui, ó. Estou te vendo aqui, né? Glória a Deus. Quando Deus apareceu para Jó ali no redemoinho e deu toda aquela lição para Jó ali, né? Então, precisamos ter a nossa própria experiência com Deus, a nossa própria história com Deus. Senão vamos ficar limitados a ficar sempre contando testemunho dos outros, experiência dos outros, mas nós mesmos não vamos ter experiência. E as pessoas, elas querem ver na prática aquilo que a gente está falando, né? Se a gente vive uma vida de experimentando do poder de Deus, dos milagres, das maravilhas do Senhor, o ímpio,
o pecador, ele quer ver isso na nossa vida. A Bíblia fala que os sinais acompanharão os que crerem. Amém? Se nós cremos num Deus Todo-Poderoso, servimos ao Deus Todo-Poderoso, temos essa intimidade, temos essa experiência, é impossível não acontecer milagres, maravilhas, obras nas nossas vidas que irão impactar as pessoas. Amém? Glória a Deus. João Batista foi um servo de verdade e testemunha fiel, porque era íntimo de Deus por experiência. Ele aprendeu com as lições do deserto. Aonde que João Batista aprendeu, né, essa experiência? No deserto, irmãos. A Bíblia fala que João Batista, ele vivia no deserto, né? Ele se vestia de peles de cabras, comia mel silvestre, se alimentava de gafanhotos, né? Então ele vivia no deserto. E todo aquele que quer servir passará por esse deserto. Se você é servo, se você serve, ainda não passou pelo deserto, uma hora, mais cedo ou mais tarde, você vai passar. Todos têm que passar por essa lição do deserto, irmãos. O próprio Jesus passou por isso. Ele foi batizado, né? E logo que foi batizado, né, o Espírito Santo levou ele para onde, né? Não levou ele para uma churrascaria, não levou ele para uma colônia de férias. Não, levou ele para onde? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Você vai ser levado para o deserto, você vai ser perseguido, você vai ter oposição, o diabo vai se levantar contra você, vai fazer pessoas se levantar contra você, vai tentar de tudo para tentar fazer você desistir do teu chamado, né? Dos teus dons, dos teus propósitos, vai querer que você enterre os dons, desista de tudo, né? Mas seja como João Batista, fiel até o fim. Olha o que diz lá em Oséias capítulo 2, versículo 14: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Glória a Deus. Deus pega a pessoa e leva para o deserto. Ele pega o servo dele, a serva dele, né, e leva para o deserto, e lá fala ao coração. Então, irmão, quando você estiver num deserto, se você estiver numa prova daquelas, numa luta daquelas, não murmure, não reclame, apenas procure fazer silêncio e ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo, falando ao teu coração. É nessas horas que Ele vai te consolar, que Ele vai te confortar, que Ele vai te reanimar para que você prossiga. Não desista, não retroceda, mas prossiga, porque o final do deserto é na terra prometida. O final dessa luta, você vai chegar no propósito onde Deus vai te honrar, glória a Deus, e você vai receber aquilo que Deus prometeu para você. Em tempos de declínio espiritual, como é o que nós estamos vivendo hoje, o mundo está no declínio espiritual, muitas igrejas estão em declínio espiritual, muitos cristãos estão em declínio espiritual. Deus atrai e leva seus servos para o deserto das aflições. Ali, diante das lutas, afrontas, enfermidades, frustrações e tentações, Deus fala ao coração do teu servo, quebrando o seu orgulho, revelando as suas fraquezas e constrangendo-o com o seu amor e graça. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus, Ele quebra o orgulho. Não tem aquele louvor? Senhor, quebra meu orgulho, né? Deus, Ele quebra o orgulho da pessoa, revela a fraqueza das pessoas, né? Revela as fraquezas que estão em nós e nos deixa constrangido, né, com o seu amor e graça. A gente vê que somos totalmente dependentes de Deus, não podemos fazer nada sozinhos, né? E aí, lá em Oséias capítulo 13, versículo 5, fala: eu te conheci no deserto, em terra muito seca, né? É no deserto que Deus conhece, né, o verdadeiro servo, porque ali no deserto o servo não tem para onde correr, não tem
como apelar para ninguém, a não seja para a própria graça do Senhor. Eu dependo de Deus, eu preciso de Deus, eu não sou nada sem Deus, mas eu posso tudo com esse Deus que me fortalece. Então Ele vai te fortalecer nesse deserto, você vai passar por essas provas, né? Então, eu te conheci no deserto, em terra muito seca, no deserto, né? Com a dor, a solidão. O servo muitas vezes vai passar por solidão, muitas vezes vai precisar de alguém para orar junto, não vai ter alguém para estar, não vai ter, é só você e Deus. Vai ser aquele momento de solidão, mas assim, é você e Deus. Na verdade é aquela solidão, mas na verdade você nunca vai estar sozinho, se você crê que Deus vai estar contigo, né? Nesse deserto, as privações, o medo do desconhecido, porque você está no deserto, você não sabe, né? O que vai acontecer, né? Nessa prova, nessa luta, nessa situação difícil, né? O medo do desconhecido e demais perigos fazem o servo tornar-se sensível à voz do Pai eterno. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já passaram por desertos terríveis, né? Eu já passei por deserto, já. Todos nós passamos, mas Deus dá a vitória. Servo de verdade, outra característica dele: devoção abnegada a Cristo. Outra característica do verdadeiro servo é a devoção, a dedicação abnegada a Cristo, né? O que é abnegada, né? Vem de abnegação. Abnegação significa, podemos dizer assim, sacrifício. É você ser uma pessoa abnegada, é você ser uma pessoa que não pensa só em você, você pensa nos outros, você renuncia a você mesmo, você faz um sacrifício em prol dos mais necessitados. Então você não está se preocupando muito com você está se preocupando com os outros, né? A igreja, ela não pode ficar entre quatro paredes, ela foi chamada para fora, né? Então a igreja tem que ser uma igreja abnegada, ela tem que praticar a abnegação, né? O sacrifício, a renúncia, né? Então, ser abnegado é isso. O resultado do testemunho de João era a prova da sua realidade dos fatos divinos. Ele não desejou ser o foco, pois moralmente ele havia desistido de si mesmo e encontrado o seu objetivo no bendito Cordeiro de Deus. Ele apontou para Cristo, o verdadeiro alvo a ser seguido. Quando Jesus se apresentou ali diante dele, diante dos discípulos, o que ele disse? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É para ele que vocês têm que olhar, não é para mim, não é? Então, é assim que nós temos que ser. Nós temos que apontar Cristo para as pessoas, fazer as pessoas olhar para Cristo. O alvo é Cristo, não é? Não é nós. Nós somos apenas servos, fazemos a obra do Senhor para que o nome dele, de Cristo, venha a ser glorificado. O resultado do seu testemunho foi realizar nos outros o que fora primeiro realizado nele mesmo, não é? E esse é o alvo do verdadeiro serviço cristão. Podemos, pela graça, trazer outros para onde estamos, mas não podemos elevá-los acima do nosso próprio nível. Quão profundamente importante é, então, sermos vigilantes, sóbrios e pessoas de oração, andando habitualmente no Espírito. Se nós estivermos sempre andando no Espírito, jamais vamos cair na tentação de chamarmos atenção para nós mesmos, né? Cristo será então o objetivo e o motivo de toda a nossa vida e de nosso serviço. Nossa declaração poderá ser, numa pequena proporção, da sua grandeza e bem-aventurança, como o apóstolo Paulo declarou lá em Filipenses capítulo 1, 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? É aquela coisa que Jesus falou: cada um tome a sua própria cruz e me siga.
né? Aquele que não perder a sua vida, né, por mim, né? Aquele que aquele que quiser ganhar a própria vida vai perder, né? Mas aquele que perder a vida por amor a Ele, a obra a achará. Amém? Glória a Deus. Só então a realidade dessas diferentes características poderá ser realmente provada. Servo de verdade também, outra característica, ele vai passar por oposição e perseguição, né? Satanás não perderá a oportunidade de peneirar como trigo o servo de Cristo. Pode conferir depois lá em Lucas capítulo 22, versículo 31. A gente não lê, irmãos, porque o tempo é curto, né? Vai tomar muito tempo aqui, depois vocês acompanham em casa essas referências. Mas Satanás, ele pediu para Cristo, para peneirar Pedro, né? Para peneirar Pedro. Por quê? Né? Porque Satanás, irmãos, ele conhece as nossas fraquezas. E ele conhecia, obviamente, as fraquezas de Pedro. Pedro era aquele que andou sobre as águas, né? Se o Senhor é o Cristo, manda eu ir por sobre as águas. Aí ele foi, né? Pedro é aquele que pegou da espada e cortou a orelha do soldado lá, valentão, cortou, né? Jesus foi lá e curou, tal. Então Pedro é aquele que sempre queria ser o primeiro em tudo. E quando Jesus falou que ele iria negá-lo, Pedro pegou e falou, né? Ainda que aconteça isso e aquilo, pode ter certeza, eu jamais vou negar o Senhor, né? Jamais eu te negarei, né? Em hipótese alguma. Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Jamais isso vai acontecer, Senhor. Jamais te negarei, né? E nós sabemos o que foi que aconteceu com Pedro. Ele negou 3 vezes ao Senhor Jesus, né? Mas o que aconteceu depois? Quando o galo cantou, ele saiu ali desesperado, foi para um canto, e a Bíblia fala que ele chorou amargamente ali, né? Porque ali ele reconheceu, quando ele lembrou das palavras de Jesus, ele lembrou, né? Ele reconheceu a fraqueza dele, né? Ele reconheceu a fraqueza dele. Então, irmãos, há momentos em que a gente vai passar por situações em que até Deus vai permitir, olha lá, Deus, por outro lado, Deus permite o peneirar, visando a nos humilhar, ao descobrirmos que não somos tão espirituais ou dedicados como pensávamos ser. Ao mesmo tempo, como resultado, a realidade do que a graça tem operado em nós se torna mais nítida do que nunca. O servo não deve esperar estar sempre na mesma situação de conforto e sucesso. João Batista foi por algum tempo o homem mais popular dos seus dias. Dezenas de milhares acompanhavam o seu ministério e o honravam como um profeta de Deus. Durante algum tempo, ele não recebeu qualquer oposição dos líderes religiosos e era até mesmo ouvido com respeito e atenção pelo rei. Ele era o homem do momento, o anunciador de normas morais para todas as classes da nação. Então, irmãos, haverá um tempo em que você está pregando bem, em que você está fazendo as coisas, né? E tudo está indo às mil maravilhas. Parece que nada está acontecendo na tua vida. É nesse momento que você tem que vigiar, que você tem que tomar cuidado. Porque Satanás, ele gosta de passar rasteira naquele que acha que está, né, nas alturas, né? Estou bem, Deus está comigo, não vai acontecer nada, né? Então, é nessa hora que o cristão, ele tem que tomar cuidado. Satanás, ele conhece a minha e a fraqueza de cada um de vocês aqui. E mais cedo ou mais tarde, ele vai tentar nessa área aí para derrubar o servo do Senhor. E o momento em que mais Satanás tenta é quando mais você está disposto a fazer a vontade do Senhor. Se você está parado, Satanás não mexe com você. Ninguém vem te perturbar.
Mas quando você se levanta e fala: Senhor, a partir de hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou fazer campanha, eu vou estar à frente desse trabalho, eu vou abrir esse trabalho, e eu vou fazer assim, assim. Aí o inferno inteiro se levanta para fazer oposição a você. Aí vem todo tipo de perseguição. Vem perseguição no trabalho, vem perseguição na escola, vem perseguição na família, vem perseguição na igreja, vem perseguição. Mas você tem que entender que isso é porque você se levantou para fazer a obra. Agora, o que não pode acontecer é você retroceder, é você parar, você largar tudo, falar: eu não aguento mais, eu não aguento essa oposição, eu não aguento mais essa perseguição, eu não aguento mais isso, mais aquilo, tudo que eu faço parece que dá errado, acontece o contrário, parece que eu sou ruim, parece que ninguém me ama, parece que ninguém me quer, parece que não sei o que. Não parece nada, não parece nada. Satanás, ele ilude a pessoa, ele põe coisa na mente da pessoa, porque é isso que ele quer. A estratégia dele é fazer o servo se sentir com a autoestima lá para baixo, né? Com complexo de inferioridade, se sentindo um nada e desistir de tudo. Mas é nessa hora que você tem que dizer: Senhor, eu pus a mão no arado e eu não vou olhar para trás. Porque Jesus disse: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. Não é digno de mim. Se você foi chamada, se Deus te colocou algo para fazer, se você começou a fazer, não pare. É isso que Satanás quer. E você tem que a gente precisa conhecer as estratégias de Satanás, não é? Glória a Deus. Ele ainda tem poder, mas o poder dele é limitado. A Bíblia fala que nós, lá em Apocalipse 12, que nós já o vencemos pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, porque nós amamos a vinda do Senhor. Amém? Ou seja, se amamos a vinda do Senhor, é porque estamos preparados. Estamos preparados. Pode vir, Satanás, eu estou preparado para a vinda do Senhor. Estou orando, estou jejuando, estou buscando, estou meditando na palavra, estou me envolvendo com a obra, estou comprometido com a obra, não é? Satanás não vai achar espaço na minha e na tua vida para te peneirar. Não vai. Agora, se baixarmos a guarda, aí ele entra, né? E ele vem para quê? Matar, roubar e destruir. Onde que eu estava ali? E ele era o homem do momento. As pessoas mudaram de opinião. Sendo humilhado e por fim morto, porque em todo o tempo ele foi comprometido com a justiça e a verdade, e foi morto por pregar a verdade, né? Ele denunciou lá o adultério lá do rei, né? Tudo. Então aquilo lá fez com que ele fosse para a prisão e acabasse morrendo, né? As pessoas mudaram a opinião a seu respeito, mas ele permaneceu bom e fiel até o fim. Olha, gente, nós temos amizades, e essas amizades estão conosco até o momento em que elas não sabem que a gente é crente, ou sabe, mas a gente não incomoda elas, incomoda entre aspas, né? Mas quando você começa a ganhar, a ser mais íntimo daquela amizade, e fala assim: eu vou falar de Jesus para ela, você pode ter certeza, começa o problema ali. Já não vai ser mais o seu amigo, já não vai ser mais a sua amiga, já não vai ter mais aquela intimidade, já não vai mais andar tanto com você. Eu tenho essa experiência por causa que eu trabalho em ônibus, e eu já tive fazendo amizade com os passageiros de ônibus ali, homem, mulher ali, né? Já tive várias pessoas que sentavam comigo ali, ó, conversava comigo, me cumprimentava, aquela coisa toda. Falava de novela, falava de futebol, falava de notícia, de jogo, de tudo. Aí, comecei a falar de Jesus, um folheto evangélico, posso falar algo da palavra de Deus para você? Agora, minha filha, passa na catraca, uns cumprimenta ainda por educação, mas nem senta aqui, vá lá pro fundo.
acabou aquela amizade, né? É cristão, mas não mexe, não vem falar de Deus comigo, não. É assim que funciona. Amém? A observação aqui: quantos servos se exaltaram com orgulho em circunstâncias semelhantes a esta? Um auditório lotado, uma bajulação, uns tapinhas nas costas, a aprovação do mundo ou dos irmãos, a estima devidamente correta e alegremente prestada a um honrado servo de Deus, e até mesmo sucesso nos trabalhos espirituais, né? Atuarão nesse miserável coração que temos e nos elevarão com uma exaltação carnal, se não estivermos por meio da graça no contínuo exercício do julgamento próprio. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, o que fala lá? Glória a Deus. Aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Ou seja, aquele que pensa que está lá no alto, né? Não se iluda, toma cuidado para não cair. A mesma advertência como se fosse da ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo, examine-se o servo, a serva, né? Paulo falava: examine-se para ver se o Espírito Santo ainda está em vós, né? Para não sermos que nem Sansão, né? Sansão brincou de amarrar com Dalila e ele acabou sendo amarrado. Quando ele pegou e falou assim: eu vou sair mais uma vez contra esses filisteus, a Bíblia fala, mas ele não sabia que o Espírito Santo já havia se afastado dele. Ele brincou com o Espírito Santo, brincou com as coisas de Deus. Então não brinque com o Espírito Santo, não brinque com as coisas de Deus, pode ser fatal. Você pode pensar que está com o Espírito Santo e de repente o Espírito Santo já foi há muito tempo, não é? É claro que existem passos para que aconteça isso, né, irmãos? A Bíblia fala que entristecemos o Espírito Santo. Se continuarmos entristecendo, vivendo na carne ou no pecado, aí ele se apaga, né? E apaga, e se continuar nesse apagão na vida da pessoa, pode correr o risco dele acabar caindo na blasfêmia, e aí não tem mais perdão. Então tem esses passos aí, né? Se os olhos de João não estivessem firmemente fixados na pessoa gloriosa da qual ele era apenas o arauto, ele poderia pensar de si mesmo como sendo digno da posição mais elevada do que a do servo que se curva para desatar a sandália do Senhor, né? A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Lembra da mãe daqueles discípulos ali? Senhor Jesus, quando chegar lá no céu, bota uma à tua direita, bota uma à tua esquerda, né? Um dos meus filhos aí, olha só aonde chegou o nível do orgulho da pessoa, né? Ele não julgaria ser digno de lhe prestar o serviço mais humilde, mas João teria de ser provado, como muitos outros servos. Ele precisava, como nós também precisamos, conhecer o vento norte da adversidade e o vento sul da prosperidade. Haverá o tempo da adversidade, haverá o tempo da prosperidade, né, irmãos?
Diz lá em Cantares, capítulo 4, versículo 16. Ele deve ser transferido da grande congregação do deserto para a solidão e a aparente inutilidade da prisão, né? Eu posso conjecturar aqui que João Batista, quando foi parar lá dentro daquela prisão, eu acho que ele chegou a pensar, né? Será que realmente eu estou agradando a Deus? Será que, né, era isso que Deus queria, né? Por que eu vim parar aqui? Pode ser que ele chegou a pensar isso, né, irmãos? Porque a tendência do cristão sempre é essa, né? Ele nunca pensa num propósito quando ele está de Deus, quando ele está na solidão, quando ele está numa prisão espiritual, numa luta espiritual. Quando está tudo bem, ele acredita no propósito de Deus. Mas quando as coisas estão mal, ele já não acredita. É capaz dele ainda botar a culpa de Deus ainda, né? Por que o Senhor me levou para lá? Por que o Senhor me trouxe para cá? Por que aconteceu isso? Né? Então, principalmente quando parecia mais necessário do que nunca para todos os verdadeiros servos espalhar com energia divina o evangelho da vida do reino, né? É como se ele estivesse pensando assim: puxa, agora que as pessoas estavam vindo, agora que estava todo esse povo, por que o Senhor permitiu que eu viesse parar nessa prisão aqui, né? Por exemplo, Herodes mandou matar Tiago, irmão de Jesus, mas mandou Pedro para a prisão. Aí o pessoal pode pensar: mas por que matou Tiago? Poderia deixar os dois ir para a prisão? Por que permitiu isso? Gente, nunca vamos entender os propósitos de Deus totalmente. Ele mostra alguma coisa, ele revela algumas coisas, né? Ele nos dá inspiração, revelação de algumas coisas, mas não tudo. Porque ele sabe, se a gente fosse conhecer todos os propósitos de Deus, se Deus fosse mostrar para nós o que nós iríamos passar no futuro, era capaz da gente: não, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas isso não, né? Mas temos que ser que nem Jesus, né, irmão? Jesus disse: se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Glória a Deus. E olha que ele teve que beber um cálice terrível, hein? De morte, né? De sofrimento, de dor. O servo de verdade entenderá mais cedo ou mais tarde que, na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus padecerão perseguições de todo tipo. 2 Timóteo 3,12. Tá bom? Se você quer ter uma vida vitoriosa, frutífera para o reino de Deus, saiba que haverá luta, haverá perseguição, né? Mas tenha fé, Deus é conosco, Deus é contigo. Para concluir, irmãos, esta lição é para todos nós. Creio que todo servo de Cristo tem de passar por essas experiências mais cedo ou mais tarde. Ele pode experimentá-la numa forma diferente durante toda a sua vida, ou pode passar por ela em épocas especiais de profundo exercício espiritual, ou então pode aprendê-la em seu leito de morte. Sansão, ele aprendeu, irmão, quando teve que derrubar aquele templo lá, né? Ele foi um herói da fé, mas morreu debaixo dos escombros de um templo pagão. Quando Deus ainda dá graça de você se arrepender, na hora lá, né? Mas ele deve aprender que nada é além de um servo dos propósitos de Deus. Eu e você somos servos dos propósitos de Deus. Se tivermos que viver, viveremos. Se tiver que morrer, morreremos. Quem tem coragem de declarar isso com verdadeira fé, né? Na hora do vamos ver, o verdadeiro, a verdadeira serva. Frequentemente tem-se observado que todo servo falha exatamente naquele ponto que é a sua principal característica. Sempre que um servo é diminuído aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros também, é que o orgulho do seu coração se descobre. Nessa hora, o melhor a fazer é se dobrar em rendição e sujeição incondicional ao senhorio de Deus, de Cristo,
e a boa, agradável, perfeita e soberana vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus e de Cristo, esse é o objetivo do servo de verdade. Eu quero estar no centro da vontade do Senhor. Temos que ser que nem Maria: cumpra-se em mim a vontade do Senhor, né? Cumpra-se em mim, sou a tua serva, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a vontade do Senhor, né? Esteja atento, servo de Deus, não permita que sua ambição pessoal ou seu comodismo impeçam que a salvação chegue às outras pessoas. Repare suas deficiências, pois o Altíssimo está contando com você como sua testemunha em sua grandiosa obra. Apresente-se sempre a Ele como um servo completo, que tem as mãos calejadas, mas um coração limpo. Amém? O Deus que foi com o seu servo bom e fiel João Batista também estará com você. Custe o que custar, doa quem doer, pague o preço que for, ande sempre na contramão do mundo e permaneça no caminho da verdade, da justiça e da integridade. Amém? Então, irmãos, essa foi aqui encerra aqui a minha parte, né? Que vocês guardem esse estudo, essa palavra, e que hoje verdadeiramente saiamos daqui como servos de verdade, não temendo a oposição, não temendo a perseguição, não temendo nem a morte, né? Mas procurando ficar no centro da vontade de Deus. E eu volto a lembrar vocês daquele versículo de João 12, 26: aonde eu estiver, estará ali o meu servo. Se ele me servir, o meu Pai o honrará. Então, aonde você estiver com Deus, tenha certeza, o nome do Senhor será glorificado e você será honrado. Amém? Mas sempre que for honrado, lembre que o Senhor cresça e que eu diminua. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade. As palmas para o Senhor. Aleluia. Deus abençoe o pastor Marcos, e que eu e você possamos aprender essa lição de ser servo de verdade. Amém? Nós vamos dar uma pausa, vamos tomar um cafezinho, tá bom? E aí depois a gente retorna, louvamos a Deus, recolhemos nossas ofertas. Você trouxe a oferta para a glória de Deus, e aí o pastor Júnior vai encerrar com a segunda mensagem. Não vai embora não, tá bom? Amém? Graças a Deus. Vamos participar lá do nosso cafezinho, tá bom? Em nome de Jesus. Permanece aí na fiação, tá bom? Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Deus abençoe em nome de Jesus.